Bem-vindo ao projeto Nos Passos de Emmanuel. Esse projeto é uma iniciativa do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. O objetivo é estudarmos juntos as obras ditadas pelo Espírito de Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando o livro Vinha de Luz. Você que está vindo pela primeira vez, você que já acompanha a nossa programação, podem contribuir para a melhoria do projeto, fazendo a sua inscrição no canal, acionando o sino, dando seu like, fazendo sugestões, fazendo comentários e acompanhando conosco a nossa reflexão. A lição de hoje é a de número 70, com o título Guardemos o Ensino. Emmanuel utilizou-se para a reflexão o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 44, onde Jesus diz o seguinte: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. E o Emmanuel faz o seguinte comentário: muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar do livro do coração. Não se reportava a Jesus à letra morta, mas ao Verbo Criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem, subordinada aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir, não estimam ensinamentos, formulam imposições, e é a maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam desencantados. Não se queixam, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? O texto conclui-se com o brilhantismo que sempre Emmanuel pontua suas falas. E ele vai lembrar-nos que não há caos. Não há por que nós considerarmos que qualquer circunstância da nossa existência tenha sido derivada do nada. Então não há caos. A reflexão, contudo, vai de encontro com essa expectação do acaso para nos chamar a atenção de que Jesus está nos pedindo para perceber as suas palavras. Guardar o ensino, como disse o título de Emmanuel. Muitas vezes nós não prestamos atenção nessa singularidade dessa proposta. E quando ele fala, ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, nós temos aqui que considerar o sentido em que ele está fazendo a proposição. O ouvido, quase sempre, tem sido levado à conta do escutar,
Mas ela vai mais um pouco além. Quando Emmanuel nos faz refletir, a gente percebe que não é só meramente o escutar, mas é o escutar de tal forma que a gente possa perceber o conteúdo, sentir as emoções, as vibrações, a entonação que tem no contorno do que se escuta. E quando ele fala para os ouvidos, é para que nós guardemos o ensino. A palavra aí tem um sentido de guardar, não no sentido de ficar ali estagnado, mas guardar no sentido de perceber, de observar, de refletir, de analisar. Então, Emmanuel nos propõe que nós façamos esse contexto de valores para aproveitar as lições do ensino do Cristo. Mas ele vai dizendo para nós que nós estamos viciados ainda pelos nossos equívocos, pelos nossos desenganos, a não perceber a gravidade ou a profundidade da proposta. Então, muitos de nós que escutamos a palavra do Cristo, não colocamos essas lições para o nosso entendimento. Não colocamos nesse ouvido de guardar, de interpretar, de raciocinar, de avaliar, de considerar. Nós apenas ouvimos. E muitas vezes ouvimos, guardamos na memória, repetimos, mas não fazemos esta deambulação de valor, raciocinando em torno do que se está ouvindo. Então ele fala que também não basta isso, que nós registremos essas palavras no nosso senso, se elas não palpitam no nosso coração, se elas não mexem conosco, se elas não nos chamam a atenção. Então não adianta guardar, só por guardar e repetir porque nós achamos bonito. Mas aí precisa que a gente ache tão bonito quanto também útil e justificável tê-las guardado e fazer com que elas estejam no nosso contexto de ações. Então Jesus não falou nada que pudesse passar em branco na nossa orientação existencial. Então ele não falou letras mortas, como diz Emmanuel. Ele lançou verbos criadores: amar, respeitar, tolerar, orar. Criadores no sentido de planificar o nosso senso e de fazer valer para uma eternidade transitória em que estamos nela. Enquanto estamos em trânsito, esses valores do verbo criador vai se despontando na nossa qualidade e vai nos fazendo melhores. E ele vai lembrando que nós, quando estamos nos nossos encontros, da nossa prática de religiosidade cristã, nós muitas vezes estamos ali sem estar no lugar, nós estamos com a nossa mente inquieta. Estamos no ambiente, mas os nossos sentidos estão fora dele, às vezes muito distante dele. E muitas vezes, por causa disso, nós também estamos distante de captar pelo ouvido do nosso senso o Espírito do Cristo. Quantas vezes nós fazemos as nossas genuflexões, né? Dobramos os joelhos, repetimos fórmulas verbalistas, concentramos em nós mesmos. Será que eu estou fazendo direito? Será que eu estou fazendo certo? Mas no fundo, nós não levamos a conta que tudo isso é para nos modificar, é para nos melhorar, é para nos transformar. Então nós vamos colocando uma mera ocasião de repetir fórmulas, de repetir orientações, sobre as quais nós não debruçamos o nosso senso para raciocinar e examinar. E quanto ao Cristo, diz ele, muitas vezes nós buscamos ouvi-lo sim, mas não ouvimos com a profundidade que é necessário. Por isso, a maioria das vezes nós queremos só falar, pedir, orar, jejuar, fazer nossas penitências, fazer nossas novenas, fazer as nossas genuflexões, mas deixando de lado
o sentido apropriado para isso. Isso se transforma para nós num mero capricho, né? Como diz o Emmanuel usando essa expressão. Nós somos caprichosos na nossa prática de fé, mas não buscamos o fundo desse capricho para nos valer. Nós somos iguais àqueles alunos, diz ele, né? Que querem ensinar antes de aprender. Né? Fazemos as nossas deferências, né? Longas orações, cantoria, gritaria, fazemos promessas e acabamos não cumprindo. Não estimamos o ensinamento do Cristo. Nós queremos é que Ele nos atenda o tempo todo e a toda hora. E por causa disso, o resultado é esse, que nós nos sentimos fracassados, perdidos, desamparados, muitas vezes revoltados, desencantados. Mas essa queixa deveria ser só nossa, porque as palavras dele são claras. Se nós pusermos essas palavras dele nos nossos ouvidos, nós acharemos a liberdade, a libertação. Emmanuel lembra com muita propriedade: até o vento tem uma direção certa. As palavras de Jesus não são uma ocasião. Quando ele diz que o reino dos céus está dentro de nós, ele nos compromete a encontrar esse reino e colocá-lo para fora de nós. Muita paz.